agora tu vira hacker. Agora tu vira hacker. Porque eu vou te ensinar a hackear qualquer jogo. Você quer dinheiro infinito, meu? Você quer mana infinita? Você quer life infinito? É agora. Agora tu aprende, mano. Eu fiz aqui 2 projetinhos para você aprender a fazer isso. Um é imitando o Tibia, porque eu tô aqui no Mac, eu não sei nem se o Tibia hoje tem cliente pro Mac, mas a mesma técnica é a técnica que lá atrás, há 20 anos atrás mais ou menos, eu usava no Tibia. Então eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa que eu fazia lá. Só que isso serve para qualquer aplicação, tá, gente? Não importa o tempo, não importa a época, a técnica de hackear o Tibia que eu vou te ensinar aqui é a mesma de sempre, tá? E ela consiste em encontrar um endereço de memória e usar uma aplicação que vai ficar escrevendo nesse endereço de memória o valor que você quer. Então, se por exemplo, Paulo, eu fiz um jogo em que o life do meu personagem vai de 0 a 100. Alguém pode fazer, usando esse programinha, essa técnica que eu vou te ensinar aqui, a ficar de 1 em 1 segundo atualizando o sangue para 100 o tempo todo. Ele vai ter sangue infinito, beleza? Então é isso que eu vou te ensinar aqui. Claro, se eu fizer aqui no Tibia, provavelmente eu vou ser processado. Então o que eu fiz? Fiz um jogo similar ao Tibia. Claro que bem porco, bem simples, mas vai te ensinar o que é o mais importante. Programação, memória, variáveis, tudo sobre desenvolvimento, segurança de código. Esse aqui é o projetinho que eu fiz, ele é open source, está no meu GitHub. Quem não tem o GitHub, gente, pelo amor de Deus, bota no bookmark aí, ó. Tem sempre coisas novas lá. github.com/paulocoutinhox. Quer comprar um cafezinho? Clica aqui, ó, Buy Me a Coffee. Meu site, onde eu posto algumas coisas às vezes, paulocoutinho.pages.dev. O canal que você tá aí, ó, curte, compartilha, se inscreva, porque se o canal tá chegando, se os conteúdos estão chegando em mais pessoas, vai me animando a fazer mais conteúdo. Agora, se tu não curte, achou que o troço é ruim, aí eu vou achar que meu conteúdo é ruim, eu não vou fazer, não vou ter ânimo de fazer mais nada, né? O Light Hack Demo, que é o jogo que eu fiz, também é open source, está no meu GitHub. O Memory Patcher, que é o programa que eu fiz para atualizar qualquer endereço de memória, que é o nosso hacking, também é open source, está lá no meu repositório. Lembrando que o intuito é educacional. O problema é seu que tu vai fazer com isso aqui, meu irmão. Tá? Não vai me culpar depois, não. Mas qual é a ideia? A ideia do meu joguinho é bem simples. Eu tenho 2 variáveis que controlam a luz, igual o Tibia. Quem não sabe do que eu estou falando, procura aí Tibia, luz, caverna. Na época, há 20 anos atrás, qual era a minha dificuldade? Isso aqui, ó. Meu irmão, eu não consigo enxergar nada quando eu estou dentro de uma caverna no Tibia. Eu não sei se isso é só comigo, mas isso aqui é muito escuro. E o cara tá usando aqui, ó, o Tevolux, que era uma magia para aumentar a luz. E mesmo assim você não consegue enxergar nada. Era muito ruim de enxergar as coisas aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo. Aí o que você tinha que fazer é usar essa bendita tocha aqui, ó, para poder aumentar um pouco a luz. Eu falei, ah, não, meu. Imagina tu ter que ficar arrumando tocha para conseguir caçar, que já era uma raridade, já era difícil. Eu falei, ah, não. Como eu já desenvolvi algumas coisas, eu gostava muito do C++, Delphi. Falei, não. Eu vou ver onde é que tá, já fazer alguns joguinhos, algumas coisinhas. Falei, não, vou ver onde é que tá o endereço de memória desse troço aí, vou alterar. Deve dar para poder mudar isso aí. E aí, pesquisando, achei o tal endereço de memória que eu precisava alterar. Por que eu estou falando de endereço de memória? Porque na programação, tudo que você põe na memória, existe um endereço para você alterar esse cara. O endereço onde essa memória está armazenada, o valor está armazenado. Quem não sabe o que é memória RAM, é isso aqui, ó. Duvido que você não viu esse pente, como a gente chama aí, esse pente de memória RAM. Nesse objeto físico está eletronicamente, através de energia elétrica 0 e 1 bits, o teu valor, a tua luz armazenada ali, o seu dinheiro, o seu life, tá? O que eu preciso encontrar?
o bendito endereço de memória onde a luz está armazenada e ir lá e mudar. É simples, tá? O que eu fiz para facilitar a tua vida, meu irmão? Ou irmã, né? Meu irmão ou minha irmã, que eu não sei. Tem também devs que são mulheres aí. Vamos lá. Inclusive, comenta aí, né? Você que está assistindo aí. Paulo, eu sou programador, a linguagem que eu uso é essa aqui. Paulo, eu sou programadora, sou desenvolvedora, a linguagem que eu uso é essa aqui, para a gente saber, né, quem é homem, quem é mulher e qual linguagem que usa. Será que existem mulheres que programam em C++? É só homem? Será que as mulheres gostam mais do Python ou Node e os homens gostam mais do Java? Né? Seria uma boa estatística. Né? Eu acho que ninguém nunca fez essa estatística aí. Então comenta aí pra gente saber, tá bom? Claro que o seu comentário também ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, beleza? Vamos lá. O que eu quero fazer? Deixa eu rodar aqui pra você ver como é que o meu jogo tá. O jogo é meio porco, mas ele é muito útil. A função dele é mais importante que o visual dele. Lembra lá do Tibia do que eu te mostrei? Eu fiz exatamente o que está ali. Ó, aqui está o Tibia, aqui está o meu jogo. Irmão, tá bem parecido. Vou até diminuir aqui um pouco a luz, ó. Tá bem parecido, né? O que a gente vai fazer? Esse projetinho aqui você pode brincar, hackear à vontade, porque eu fiz ele justamente para isso. Eu não faço ideia de qual é o endereço de memória que está na memória RAM. O valor de memória, o endereço de memória que representa a minha luz. O que a gente vai fazer? Vai usar um programa para poder achar e vai usar meu programa para a gente poder alterar. Tá? A gente vai alterar uma única vez, mas você poderia pegar o código fonte e ficar alterando infinitas vezes, de 1 em 1 segundo, como eu fazia no caso do Tibia, para você ter luz infinita. Tá? Vamos lá. O que a gente tem que fazer então na prática? Achar na memória onde está o Light Intensity e alterar esse cara. Essa outra variável que também tem o mesmo valor, ela serve para o seguinte. No meu código, toda vez que o Light Intensity é diferente do Previous Light Intensity, eu altero a luz e altero a label. Beleza? Então eu só preciso alterar uma dessas duas variáveis, para que elas fiquem diferentes. O update pegue a alteração e mude em tempo real a luz, igual é no Tibia, tá? Ou pelo menos era, né? Que hoje eu não faço ideia se está do mesmo jeito. Mas vamos rodar aqui o nosso jogo. O que eu preciso fazer então? Achar isso aqui, ó, 2250 na memória. Caso você não tenha nenhum programa que faça isso, eu recomendo você usar o Bit Slicer, no caso do macOS. E tem um muito usado no Windows, que é o Cheat Engine, que é esse carinha aqui, ó. Ambos fazem a mesma coisa, encontrar um valor dentro de um processo, beleza? O que eu quero fazer então? Eu preciso achar 2250. Tá aqui. Dentro do processo do Light Hack Demo. O tipo dele é inteiro. Paulo, o que é inteiro? Eu não faço ideia do que é inteiro. Inteiro é um tipo de dado na programação. Para cada tipo de dado você tem um tamanho em byte. Então se sua memória tem 128 bytes e você vai colocar variáveis inteiras do tipo inteiro na memória, você só poderia colocar 32 variáveis do tipo inteiro. Ou seja, no meu exemplozinho aqui, eu poderia criar 32 variáveis do tipo int. Né? Poderia fazer isso aqui, ó, 32 vezes e ocuparia toda a memória RAM. Enfim, até 32 vezes aqui. Se sua memória é 1 GB, você precisa converter. Né? Quantos inteiros cabem em 1 GB? Enfim, para cada tipo aqui você tem um tamanho em bytes. Eu acho, não vou lembrar porque isso tem uns 20 anos isso, que no Tibia eles usavam o byte, que aqui no C++, no C, é unsigned char. Eu acho que eles usavam esse valor aqui.
tá? Que vai de 0 a 255. Você não pode botar nessa variável do tipo unsigned char 1000, o valor 1000, por exemplo, 10.000, só no inteiro, porque o inteiro vai de menos 2 e não sei o que até 2 não sei o que lá, positivo e negativo. E aí no Tibia eu acho que era unsigned char, tá? Não lembro exatamente, mas se não me engano era isso. Então se eu botasse 255, 256, né, no caso, quero de 0 até 255, são 256 valores, então se eu boto lá 255, pum, luz no máximo. Se eu boto 0, 0 de luz. Igual é aqui, ó. Beleza? Então, eu preciso encontrar, deixa eu voltar aqui tudo, preciso encontrar esse valor inicial, essa luz inicial aqui. Vou abrir o Bit Slicer, vou selecionar o processo Light Hack Demo, o tipo não é inteiro, então 32 bit integer, eu quero encontrar na memória tudo que o valor é igual a 2250. Ele me trouxe aqui vários endereços de memória, onde eu tenho 2250, ou seja, nesse programinha aqui, nesse jogo, várias coisas na memória tem 2250 como valor. Paulo, eu tenho que testar um por um? Não. O que eu fazia e o que eu vou fazer aqui? Vou mudar a memória, o valor que está lá, e vou ver aqui qual que mudou. Ó, o que mudou aqui? Esses dois aqui, ó, 1750, exatamente o que está aqui. Paulo, por que eu tenho dois valores e não um só para a luz? Porque eu tenho duas variáveis, ó, que armazenavam o mesmo valor, 2250. Se eu mudar uma dessas duas, eu já resolvi o problema. Beleza? O que a gente vai fazer para isso? Você vai usar o meu programinha Memory Patcher. Tá? O que o Memory Patcher faz, Paulo? Esse carinha aqui, ó. Vou abrir aqui no Visual Studio Code. Ele faz o patch de memória, ou seja, ele vai lá no endereço daquele processo e muda naquele endereço o valor. O código parece um pouquinho grande, mas é porque eu tenho uma versão para Windows, uma para Mac e uma para o Linux. Ou seja, esse hackzinho que eu estou te ensinando aqui funciona em qualquer sistema operacional. Se você testar, coloca aí se funcionou, se está tudo certinho. Se quiser submeter um PR, entra lá no GitHub. Mas o que a gente precisa de dados? O nome do processo, o endereço de memória, o tipo, porque a gente viu que cada tipo tem uma quantidade em bytes diferente. E com isso a gente chama a função, cadê? Patch Memory Value com todos esses dados, que é a função responsável por ir lá na memória e escrever um valor novo. Ó. A função aqui na Apple, no Mac OS é VMWrite, tá? Passa o endereço, o valor e o tamanho, bem simples. Uma função resolve isso, tá? No Windows é o Write Process Memory, tá? E no Linux é o Process VM Write Value, Write V. Beleza? Vamos lá, vamos rodar esse carinha? Para rodar, está tudo aqui, ó, bem detalhado. Usa o CMake, vai facilitar a sua vida. Mas eu criei um helperzinho aqui dentro do projeto, que é o make build. Ó, make build e o make run. Antes de dar o make run, deixa eu dar um clear aqui. Vamos lá. Qual é o nome do processo? É o mesmo que a gente usou aqui no Bit Slicer. Ó, Light Hack Demo. Qual é o endereço de memória no formato hexadecimal? Eu vou vir aqui, botão direito, copiar endereço, ou se quiser só digitar aqui. Qual é o tipo? O mesmo que eu vi aqui em cima, 32 bit integer. No meu caso aqui, a opção 3. Coloque agora o valor
Aí você pode botar o valor que você quiser brincar, né? Aqui eu estou controlando a luz. No seu jogo poderia ser dinheiro, sangue, qualquer coisa assim. Vou botar 150. Esqueci de um detalhe. Ó. Ele não me deixa alterar, a menos que eu tenha copiado essa aplicação para a pasta Applications, autorizado nessa aplicação da minha máquina, ou que eu rode ela como um administrador. Então, deixa eu dar um clear aqui. Sudo make run. Nome do processo, Light Hack Demo. Endereço de memória, 32 bits, um inteiro. E o valor 150. Ó, quando eu botar 150, aqui tem que mudar para 150. Ó, mudou. Deixa eu diminuir até minha telinha aqui para você ver. Ó. Paulo, agora eu vou ter dinheiro infinito. Se o jogo tiver essa falha de segurança, você vai ter dinheiro infinito. Vou mudar aqui agora em tempo real para você ver mudando ali, ó, do lado direito. Vou mudar para 8.000. Ó, é igualzinho no Tibia. Quanto mais luz, mais eu vejo. Isso, claro, me traz uma vantagem na hora que eu estou caçando no Tibia, né? Eu consigo ver personagens, eu consigo ver inimigos, tá? Outra coisa interessante, existe uma limitação aqui, ó. 10.000, tá vendo? Não consigo aumentar, por mais que eu tenha clicado ali, ó, em mais 500. O meu jogo me bloqueia em 10.000, porque eu tenho uma constante, que está constante mesmo, 10.000, ó. Ou seja, existe até uma trava no meu jogo que eu coloquei para bloquear. Mas como a gente está hackeando, e minha variável é um inteiro, que cabe muito mais do que 10.000, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse troço para explodir. Eu quero ver esse troço pegar fogo, meu irmão. Eu vou botar aqui 50.000. E eu vou bypassar o limite, ó. Tem 50.000, vou botar agora 100.000. Você vê que ultrapassei até o limite que eu, como programador, coloquei no meu próprio jogo. 100, 1, 2, 3. 100.000, ó. Irmão, tem luz. A luz está chegando até aqui no meu ambiente, meu irmão. Bom, brincadeiras à parte, gente. Essa é a ideia desse hackzinho. Isso você pode fazer em qualquer sistema operacional, até mesmo no mobile. Eu não sei as regras que tem ali no mobile. Eu não sei se você vai conseguir fazer isso de forma simples, mas o código é esse. Tá bom? O código já está pronto. Bom, me diz aí o que você achou. Curte, comenta, compartilhe e, de novo, pelo amor de Deus, o uso disso aqui é de sua responsabilidade, tá? Então, hoje você aprendeu bastante coisa sobre memória. E isso é muito importante, gente. É muito importante que você aprenda, entenda sobre isso, porque isso vai te ajudar a fazer um programa, um software, um jogo muito melhor, tá? E talvez isso seja um problema que você esteja enfrentando. Paulo, no meu jogo pessoas estão conseguindo usufruir de benefícios e eu não sei como elas estão fazendo isso. Pode ser que essa seja a técnica. Isso aqui vai te ajudar a criar uma proteção, um bloqueio ou uma validação do lado do servidor, tá bom? Para que você se proteja desse tipo de ataque. Deus abençoe. Até o próximo conteúdo. Curte, compartilha e se inscreva. Os 3 Cs. Deus abençoe.